Encontro marcado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Prefácio. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é meu jugo e leve o meu fardo. Disse Jesus, e está em Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os enfermos, são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e serei aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. O Espírito de Verdade, capítulo 6, item 7, Evangelho segundo o Espiritismo. A vós que aspirais a alcançar a trilha da libertação e da paz, a vós que experimentastes a visita da dificuldade e da provação, e indagais pela causa da angústia e do sofrimento, oferecemos essas páginas. Elas não guardam a pretensão de revelar-vos caminhos maravilhosos da terra para os céus, e sim desejam, de algum modo, definir-nos os diálogos de uns para com os outros na temática da vida, ante os problemas da edificação do reino do Senhor dentro de nós mesmos. Crede, leitor amigo, cada capítulo singelo desse livro não é senão um entendimento de alma para alma, ou rápida entrevista entre nós e a verdade, no contato com a doutrina espírita, a religião universal do amor e da sabedoria, na qual palpita inevitavelmente para cada um de nós um encontro marcado com as lições do Cristo de Deus. Emmanuel, Uberaba, 11 de janeiro de 1967. Leitura 1. Cooperação com Deus. Tema: cooperação individual na execução do plano de serviço da providência divina. Quantas vezes terás dito que amas a Deus e te dispões a servi-lo? E quantas outras tantas não terás afirmado a tua boa fé na providência divina? Provavelmente, porém, não te puseste ainda a raciocinar que os teus votos foram acolhidos e que o Todo Misericordioso, por intermédio de vasta corrente hierárquica de assessores, te enviou as tarefas de cooperação com a sua infinita bondade, junto de causas, organizações, situações e pessoas que lhe requisitam assistência e intervenção. Exposto assim o problema do teu setor de ação individual, será justo considerar que esforço e dedicação constituem ingredientes inevitáveis no encargo que te foi confiado, a fim de que obtenhas o êxito que denominamos por dever cumprido perante Deus. Mãe ou pai, se recolhesses da vida tão somente os filhos robustos e virtuosos, que indícios de amor oferecerias a Deus, quando Deus te pede o coração mais profundamente voltado para os filhos menos felizes, com bastante abnegação, para jamais abandoná-los,
ainda mesmo quando o mundo os considere indesculpáveis ou desprezíveis? Professor, se reunisses consigo apenas os discípulos inteligentes e nobres, quem estaria com Deus no auxílio aos rebeldes ou retardados? Dirigente ou supervisor, nos diversos ramos da atividade humana, se fosses chamado para guiar os interesses da comunidade exclusivamente nos dias de céu azul, para entoar louvores à harmonia ou presidir a distribuição de luzes e bênçãos, quem cooperaria com o Supremo Senhor nas horas de tempestade, quando as nuvens da incompreensão e os raios da calúnia varam a atmosfera das instituições, exigindo a presença dos que cultivem brandura e compreensão, a fim de que a divina misericórdia encontre instrumentos capazes de ajudá-la a restaurar os elementos convulsos? Obreiro do bem ou condutor da fé, se obtivesses da terra apenas demonstrações de apreço, palmas de triunfo, quem colaboraria com Deus nos dias de perturbação, de maneira a limitar a incursão das trevas ou a apagar o fogo do ódio entre as vítimas da ilusão ou da vaidade, nos lugares em que o Pai Supremo necessite de corações suficientemente corajosos e humildes para sustentarem a bem com o esquecimento de todo o mal? Onde estiveres, e seja quem sejas, no grau de responsabilidade e serviço em que te situas, agradece aos céus as alegrias do equilíbrio, as afeições, os dias róseos do trabalho tranquilo e as visões dos caminhos pavimentados de beleza e marginado de flores que te premiam a fé em Deus. Quando, porém, os caminhos da provação te firam a alma, ou quando as circunstâncias adversas se conjuguem contra as boas obras a que te vinculas, como se a tormenta do mal intentasse efetuar o naufrágio do bem, recorda que terás chegado ao instante do devotamento supremo e da lealdade maior, porque, se confias em Deus, Deus igualmente confia em ti. Leitura 2. Examinando a mediunidade. Tema: mediunidade e serviço ao próximo. Aspiras ao desenvolvimento da mediunidade para mais fácil intercâmbio com o plano espiritual. Isso é perfeitamente possível. Entretanto, é preciso lhe abraces as manifestações, compreendendo que ela te pede amor e dedicação aos semelhantes para que se transforme em apostolado de bênçãos. Reconhecerás que não retens com ela distrito de entretenimento ou vantagens pessoais, e sim um templo-oficina, através do qual os benfeitores desencarnados se aproximam dos homens tão diretamente quanto lhes é possível, apontando-lhes rumo certo ou lenindo-lhes o sofrimento, tanto quanto lhe utilizarás os recursos para socorrer desencarnados que esperam ansiosamente que lhes estenda uma luz ao coração desorientado. Receberás com ela não apenas a missão consoladora de reerguer os tristes, mas também a tarefa espinhosa de suportar corajosamente a incompreensão daqueles que se comprazem sobre a névoa do materialismo, muita vez interessados em estabelecer a dúvida e a negação, para obterem, usando o nome da filosofia e da ciência, livre trânsito nas áreas de experiência física em que a fé
opõe uma barreira aos abusos de ordem moral. Nunca lhe ostentarás a força com atitudes menos dignas, que te colocariam na dependência do mal. E, ainda mesmo quando ela te propicia os meios com os quais te pode sobrepor aos perseguidores e adversários, tratá-los-ás com o amor que não foge à verdade e com a verdade que não desdenha o equilíbrio, admitindo que não te assiste o direito de te antepores à justiça da vida. Terás a mediunidade por flama de amor e serviço, abençoando e auxiliando onde estejas, em nome da excelsa providência que te faz semelhante concessão por empréstimo. E nos dias em que esse ministério de luz te pese demasiado nos ombros, volta-te para o Cristo, o divino instrumento de Deus na terra, e perceberás feliz que o coração crucificado por devotamento ao bem de todos, conquanto pareça vencido, carrega em triunfo a consciência tranquila do vencedor. Leitura 3. Não te impacientes. Tema, calma e paciência. A paternidade divina é amor e justiça para todas as criaturas. Quando os problemas do mundo te afogueiem a alma, não abras o coração à impaciência, que ela é capaz de arruinar-te a confiança. Quantos perderam as melhores oportunidades da reencarnação unicamente por se haverem abraçado com o desespero? A impaciência é comparável à força negativa que, muitas vezes, inclina o enfermo para a morte, justamente no dia em que o organismo entra em recuperação para a cura. Se queres o fruto, não despetales a flor. Nas situações embaraçosas, medita caridosamente nos empeços, quer dizer, nos obstáculos que lhe deram origem. Se o irmão faltou ao dever, reflete nas dificuldades que se impuseram entre ele e os compromissos assumidos. Se alguém te nega um favor, não acolhas a desânimo ou frustração, de vez que, enquanto não chegarmos no plano da luz divina, nem sempre nos será possível conhecer, de antemão, tudo de bom ou de mal que sobrevir daquilo que nós pedimos. Não te irrites diante de quaisquer obstáculos, porquanto reclamações e censuras servirão apenas para torná-los maiores. Quase sempre a longa expectativa em torno de certas concessões que disputamos não é senão o amadurecimento para que não falhem minudências importantes. Não queremos dizer que será mais justo que te acomodes à inércia. Desejamos asseverar que a impaciência é precipitação, e precipitação redunda em violência. Para muitos, a serenidade é a preguiça vestida de belas palavras. Os que vivem, porém, acordados para as responsabilidades que lhes são próprias, sabem que a paciência é esperança operosa. Recebem obstáculos por ocasiões de trabalho e provações por ensinamentos. Aguarda o melhor da vida, oferecendo à vida o melhor que puderes. O lavrador fiel ao serviço espera a colheita zelando a plantação. A casa nasce dos alicerces, mas, para completar-se, pede atividades e esforços de acabamento. Não te irrites. Quem trabalha pode contar com o tempo. Se a crise sobrevém
Na hora que te consagras, pede a Deus não apenas te abençoe a realização e andamento, mas também a força precisa para que saibas compreender e servir, suportar e esperar. Leitura 4. Na hora do desânimo. Tema: nunca desanimar na seara do bem. Desânimo em ação espírita cristã é francamente injustificável. Vejamos alguns apontamentos suscetíveis de confirmar-nos o acerto. Se fomos ludibriados na expectativa honesta em torno de pessoas e acontecimentos, o desânimo nos indicaria o propósito da infalibilidade, condição incompatível com qualquer espírito em evolução. Se incorrermos em falta e cairmos em desalento, isso mostraria que andávamos sustentando juízo excessivamente benévolo acerca de nós mesmos, quando sabemos que, por agora, somos simples aprendizes na escola da experiência. Se esmorecemos na tarefa que nos cabe, não só porque outros patenteiem dentro dela competência que ainda estamos longe de alcançar, nossa tristeza destrutiva apenas nos revelaria a reduzida disposição de estudar e trabalhar a fim de crescer, melhorar-nos e merecer. Se nos desnorteamos em amargura pelo fato de algum companheiro nos endereçar determinada advertência nesse ou naquele passo da vida, tal atitude somente nos evidenciaria o orgulho ferido, inadmissível em criaturas conscientes das próprias imperfeições. Se entramos em desencanto porque entes amados estejam tardando em adquirir virtudes que lhes desejamos, certamente estamos provisoriamente esquecidos de que também nós estagiávamos, no passado, em longos trechos de incompreensão e rebeldia. Claramente, ninguém se rejubila com falhas e logros, abusos e desilusões. Mas é preciso recordar que, por enquanto, nós, os seres vinculados à Terra, somos alunos no educandário da existência e que espíritos bem-aventurados, em níveis muito superiores ao nosso, ainda caminham encontrando desafios da vida e do universo a perseverarem no esforço de aprender. Regozijemo-nos pela felicidade de já albergar conosco o desejo sadio de educar-nos e, toda vez que o desânimo nos atire ao chão da dificuldade, levantemo-nos tantas vezes quantas forem necessárias para o serviço do bem, na certeza de que não estamos sozinhos e de que muito antes de nossos desapontamentos e de nossas lágrimas, Deus estava no clima dos nossos problemas, providenciando e trabalhando. Leitura 5. Libertação espiritual. Tema: libertação interior e reequilíbrio. A solução do problema da libertação espiritual, considerado originalmente, é questão de foro íntimo, qual acontece ao homem na vida comum. Uma criatura poderá ter renascido em lastimáveis condições de penúria e acordar para as responsabilidades da reencarnação em ambiente vicioso, seja na família consanguínea ou na esfera de relações sociais em que foi levada a conviver, atravessando, por isso,
largo trecho da existência em perigoso arrastamento ao mal. Entretanto, se determina a si mesma o dever de elevar-se, acendendo no raciocínio a lâmpada do estudo e abraçando a trilha correta do trabalho, a breve tempo começa a receber o amparo daqueles a quem se faz útil, conquistando mais alto nível, do qual consegue estender braços fraternos em socorro dos irmãos que ficaram na retaguarda. Ocorre o mesmo nos domínios do espírito. Determinada pessoa pode encontrar-se às súbitas debaixo de influência de entidades perturbadoras, seja por haver atraído-as por pensamentos infelizes, ou porque sejam elas aqueles companheiros que lhe constituem a equipe de sócios das existências passadas. Consequentemente, é capaz de sofrer induções à delinquência em atormentados processos obsessivos, mas se delibera emancipar-se, procurando a luz do conhecimento e situando o caminho no serviço aos semelhantes, passa a recolher de imediato o concurso daquele a quem auxilia, alcançando mais alto nível, do qual pode enviar apoio amigo àqueles mesmos espíritos que se lhe erigiram à condição de perseguidores. Fácil de compreender que toda criatura está vinculada ao grupo de inteligências e corações que lhe são afins, sejam em nos referindo a companheiros encarnados ou desencarnados, diante das avenidas da renovação e do progresso descerradas indiscriminadamente a todos nós. À frente, pois, dessa verdade, toda vez que estivermos inclinados à queda nas sombras da obsessão, quando na instância física, será possível receber a cooperação salvacionista de numerosos benfeitores, reconhecendo, porém, aquela outra realidade da lei de sintonia, pela qual sabemos que o ímã de atração das nossas companhias está no campo da nossa própria alma. Não será lícito esquecer que o trabalho de nossa libertação e reequilíbrio depende positivamente de nós. Leitura 6. Ao explicador espírita. Tema: orientação da palavra espírita. Na tarefa da explicação dos princípios espíritas para a mente popular, medita na importância do serviço que a providência divina te confiou. Não te suponhas dissertando simplesmente para atender a determinado item de programa traçado para as reuniões. Sempre que te compenetres de que toda a boa palavra, como toda boa dádiva, procede originalmente de Deus, carreia o socorro dos mensageiros divinos para as necessidades humanas. A inspiração do mundo espiritual se te comunica ao cérebro como a força da usina absorve os implementos da lâmpada. E, assim como a lâmpada acesa expulsa as trevas, a tua frase, impregnada de amor, dissipa as sombras do espírito, irradiando conformidade e paz, esperança e consolação. Antes do comentário elucidativo ou reconfortante, ajusta o pensamento às disciplinas da prece. A oração valer-te-á por tomada invisível que te liga sentimento e razão ao plano superior. Em seguida,
Aproveite os minutos com que o horário te favoreça e fale espontaneamente, trazendo o coração, isto é, o sentimento, aos lábios. Diante do erro, esclarece amando, para que a corrigenda não tenha a força de uma imposição, e sim a luz de uma bênção. Fala, sobretudo, compadecendo-te dos que te ouvem. Lembra-te de que, muita vez, te diriges a companheiros desfalecentes e fatigados. Muitos vieram de longe ou se afastaram de obrigações urgentes do lar para receberem de ti um apontamento de bom ânimo que os ajude a suportar corajosamente o fardo de provações que ainda carregam. Com o mesmo devotamento fraternal, restaura a fé naqueles cujo traje dá notícia da abastança material em que vivem e levanta o ânimo abatido daqueles outros que trazem na própria apresentação os sinais inequívocos de penúria. Ainda mesmo quando guardes o espinho do sofrimento cravado nas reentrâncias do peito, esquece as próprias mágoas e fala, auxiliando e construindo. O perfume embalsama primeiro o vaso que o transporta. Outros expositores da verdade e do bem serão ouvidos de cátedras e tribunas, através de simpósios e multidões, porquanto todos nós precisamos da verdade e do bem, do vértice à base da pirâmide da vida. A ti, porém, coube a tarefa de explicá-los nas assembleias familiares do dia a dia, conchegando o povo no regaço da própria alma. Recorda, no entanto, que Jesus foi infinitamente grande no topo dos montes ou nos cenáculos privativos para as revelações do Evangelho. Jamais foi menor nos barcos humildes ou no clima poeirento da estrada, quando atendia aos irmãos que o buscavam, sedentos de consolo e famintos de luz. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.